deve ser tamanha. João Batista tem uma grande importância no evento da preparação da vinda do Messias. É o último dos profetas, é aquele que teve o privilégio não somente de dizer que o dia do Senhor iria chegar, o rei messiânico ia instaurar o seu reino de paz, que aquele que de fato iria nos salvar chegaria, acalentar, acalmar os corações, apresentar, portanto, esperança para o povo, uma vez que estava perdendo. João Batista supera tudo isso. Os outros profetas anunciaram a vinda do Senhor, o dia do Senhor, a chegada do Messias, a paz está no coração, porque o dia do Senhor vai chegar. Mas João Batista foi diferente. Pôde anunciar isso, sim, em conformidade com os demais profetas, mas tem aqui algo de muito diferencial. Por isso faz João Batista ser o maior dos profetas. Ele anunciou o Cordeiro de Deus. Tem até uma bandeira, daqui não está, um anúncio em algumas imagens de João Batista que aparece Et Annus Dei, ou seja, eis o Cordeiro de Deus. Isso, o banner dele, eco, ali está, Et Annus Dei. Ou seja, esse diferencial, ou seja, de apontar eis o Cordeiro de Deus, faz dele ser o maior dos profetas. Ora, meus caros, tornando-se o maior dos profetas, tem uma passagem das Escrituras do Evangelho que Jesus nos recorda. Entre os nascidos de mulher, João é o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Olha para isso. Se esse homem é o maior entre os nascidos de mulher, porque foi capaz de apontar, porque já foi santificado desde o ventre, quando Maria foi visitar, portanto, a sua prima Isabel, e a criança exulta de alegria, e ali recebe o Espírito Santo, e ali realmente foi remida já dos seus pecados, Jesus agora fala isso, para dizer, João Batista, sendo o maior dos profetas, João Batista não teve a graça e o privilégio que nós temos. E aqui, meus caros, é muito sério. João Batista batizou com um batismo de conversão. O batismo que Jesus ensinou é no Espírito Santo. João Batista não teve esse privilégio, essa graça de receber, de ter e de viver, de fazer e receber o Espírito, o batismo do Espírito Santo. E aqui já diferencia. E nós tivemos. O batismo que nós recebemos de Jesus não é só tão somente para a conversão e perdão dos pecados, sobretudo o pecado original, mas o batismo que recebemos ali, o Espírito Santo. Ele não recebeu. Por isso aqui já vamos entendendo. O menor do reino dos céus já é maior. Olha a graça que também nós temos. João Batista não estava ali presente quando Jesus foi transpassado por aquela lança e ali jogou água e sangue, representando os sacramentos. A igreja nascente. João Batista não teve esse privilégio. Esse sacramento, um especial, a Eucaristia. Que já, antes de comungarmos, portanto, quando o padre realmente também pegar e dizer as palavras de João Batista como anúncio ou apontar, ele não teve esse privilégio de comungar. Nós temos. Por isso tornamos muito maior no reino dos céus. Ele teve uma graça singular tamanha,
mas nós temos graças maiores também. E o que nós estamos fazendo com essas graças? O batismo que recebemos do Espírito Santo, a comunhão que de fato recebemos, e São Paulo faz questão de recordar, não é a união do corpo do Senhor, não é a união, portanto, do seu sangue. Depois, meus estimados, a graça, portanto, de receber o sacramento, que diante dos nossos pecados somos absolvidos. João Batista batizou, como de fato ouvimos. E é por isso que recebe esse nome de Batista, batismo. Vem direto da função dele. Mas somente para dizer, nós temos motivos suficientes de, na glória dos céus, aquilo que Jesus falava, o menor no reino dos céus, se vivermos as graças que o Senhor nos confere, seremos maiores. Mas isso é fácil? Não. Mas os santos estão para nos ajudar a interceder por nós. O exemplo desse homem que o levou realmente à sua santificação e o seu modo, portanto, de vida, marcado pela simplicidade, pela humildade. Queremos viver esses caminhos? Ou o veneno mortal de Satanás, manifestado pela arrogância, pela vaidade, pela indiferença, pelo ódio, tantas outras formas de sentimentos negativos que ele vai injetando e de repente roubando aquilo que é necessário para a tua santificação: a simplicidade dos santos, a humildade dos santos, a bondade daqueles que servem o Senhor. E de repente, nem aqui já lucramos e ainda corremos o risco de perder o reino dos céus na sua plenitude. Ora, meus caros, João Batista, além de ter sido o maior dos profetas, porque apontou o Cordeiro, não somente anunciou, João Batista, depois de Maria, é o único santo que comemora-se a sua natividade. Um outro fato importantíssimo para nós. O pecado original está presente em nós, e com o batismo, de fato, o pecado original é cancelado, sem dúvida, mas existe ali alguma coisa que renasce. E de repente, E é no dia a dia que realmente a gente vai se santificando, que vai fazendo a renúncia dos pecados, vivendo a conversão para abraçar a vida de graça, nascer para a graça e crescer em santidade. E de fato, por ter vivido a santidade, quando morre, quando entra no reino dos céus, a igreja agora reconhece, é santo. Esse é o procedimento ordinário na vida dos demais santos. Não nasceram santos, tornaram-se santos no percurso da vida. João Batista é diferente. Ontem ouvimos na leitura, nas vésperas, ou seja, já celebrávamos, portanto, a natividade de São João Batista, o momento, portanto, que João Batista já é santificado, que o Espírito Santo ali entra. Quando foi aquele momento? O momento que Maria foi visitar Isabel. A alegria daquelas duas mulheres e a alegria, portanto, daquelas duas crianças, Jesus, que estava no ventre de Maria, e João Batista, que já estava no ventre de Isabel. Escutamos perfeitamente das Escrituras que João Batista pulou, exultou. Esse é o momento, portanto, que o Espírito ali entra e o reitinho já nascia santo. Por isso que a sua natividade, o seu nascimento, já é a santidade de João Batista. Ora, meus caros, olha aqui realmente as palavras. Assim, não beberá vinho, então, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. A leitura, portanto, do Evangelho que ouvimos ontem. Desde o ventre materno,
E o momento, o evento foi aqui, na visitação. A alegria daquelas duas mulheres e a alegria e a agitação daquelas duas crianças. E o Espírito Santo já ali, infundindo, já remindo. E aquele que nascia assim. Por isso a admiração que nós ouvimos no Evangelho de hoje. E aquelas pessoas ali admiradas diziam, portanto, o que vai ser desse menino? O que vai acontecer? As coisas do Senhor nos causam esse estupor. Nos causa, portanto, essa admiração. Porque não somos capazes de entender. Mas quando de fato estamos abrindo a nossa inteligência, aos poucos sim, vamos entendendo aquilo que o Senhor de fato vai fazendo com os seus escolhidos. Okay. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino? A admiração de fato tomava. Por isso, era santo, desde o momento, portanto, que nasceu. Por isso a igreja, o único santo depois de Maria e Jesus. Jesus é diferente porque já foi concebido sem pecado. Porque o próprio Deus, então o Verbo de Deus, nele realmente falou, é igual, semelhante a nós, tudo, exceto o pecado. E aquela que de fato, para ser a mãe do Salvador, do Verbo de Deus, deveria também não carregar a marca do pecado original. Quem? Também, na sua concepção já em Ana, já também foi preservada do pecado. Maria, sua natividade, 8 de setembro. Jesus, a sua natividade, o Natal, 25 de dezembro. E contando a partir de hoje, até o 25 de dezembro, nós temos 6 meses. Essa é a diferença de idade de João Batista para Jesus. João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses. Quanta, por assim dizer, quanta sabedoria que de fato nós temos a partir das Escrituras, a partir do ensinamento realmente que a nossa mãe igreja passa para nós. E que tudo isso não é apenas um admirar, mas o motivo pelo qual nós temos de viver a imitação dos santos. Nós temos eventos grandíssimos marcados na vida tanto de João, quanto na vida de Jesus, ou de Maria e também de Isabel. Mas ao mesmo tempo prova. Quando falta fé em nós, tornamos-se mudos. Olha o que aconteceu com Zacarias. Ele não quis acreditar quando o anjo, quando ele estava fazendo, que era um sacerdote, fazendo a sua função, e que entrou no Santo dos Santos para incensar, e o anjo ali confirmou que Isabel ficaria grávida, e que o nome do menino seria João, ele duvidou. E quando saí dali, estava mudo. Quando de fato duvidamos da fé, quando não queremos viver essa perspectiva de fé, tornamos como que mudos. Ficou todo o período da gestação, mais 8 dias depois do nascimento, no momento realmente da circuncisão, e que perguntaram qual seria o nome, começaram também ali a questionar Maria. Mas não existe. Por que vai colocar um nome como este? E João e Zacarias confirma, é João. Entendeu agora a vida de fé? Como Deus age em nós. E que mesmo diante da nossa velhice, mesmo diante, portanto, daquilo que biologicamente não é possível, a Deus tudo é possível. Pode dar alegria, uma descendência. E ali, portanto, a alegria foi tamanha de todos que começaram a questionar o que vai acontecer com esse menino. O que aconteceu com João Batista, nós sabemos. Aquela voz, portanto, que gritava no deserto, que é a mesma pergunta que nós poderíamos dizer, quem é João Batista? É a voz que grita no deserto. É aquele que prepara os caminhos do Senhor. É aquele que anuncia o Cordeiro de Deus. É aquele que, de fato, não quer tomar o lugar em nenhum momento. Ao contrário, tem tamanha nitidez da sua função. O Evangelho de hoje diz,
aquele que virá depois de mim é maior que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. E aponta o cordeiro. Tudo isso realmente, na vida de João, o Senhor tinha um propósito. Deve preparar um povo bem disposto para receber o Messias. Começando como e através de quê? Da conversão, da penitência. Recebendo o batismo da conversão, da penitência, morrendo para os pecados, para poder nascer através da graça em Cristo Jesus. Era a sua função. Que as pessoas morressem para os pecados, através da conversão, do arrependimento, que pudesse agora nascer com o encontro com Cristo na graça. Ora, meus caros, um grande profeta como este, que anuncia, que praticou a justiça, e no mundo marcado por injustiça, não poderia ficar calado, como nenhum profeta fica calado diante de corrupção e injustiça. E coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Mesmo que às vezes venhamos a dizer, mas está bem, ou eu gosto. Mas será que o Senhor aprovaria isso? Será que um profeta, portanto, iria concordar com isso? Ele não. O profeta não concorda com coisas injustas. E nem tampouco com acordos que tenham benefícios, ou ideologias que venham a beneficiar uns ou outros. Faz sempre a vontade do Senhor. E é por isso que ali, vendo aquela situação de adultério que Herodes estava vivendo, e Herodíada denuncia: esta não é a tua mulher. E fala para Herodíada: está, portanto, praticando adultério. Não é o teu marido. Aqui nas Escrituras, Herodes poderia entrar como um grande convertido, e que seria um grande exemplo, porque por um momento ficou perturbado, querendo realmente dar um passo. Mas sabe o que acontece com esses sentimentos? Que às vezes também nós carregamos, e que são sentimentos que não levam ao crescimento espiritual e à conversão, que deixa a pessoa em cima do muro: a dúvida, o medo, a falta de capacidade de decidir. Foi esse o pecado grandíssimo de Herodes. Preferiu realmente, mesmo sabendo que João tinha falado a verdade e que o seu coração já inclinava, preferiu continuar em cima daquele muro da incerteza, da dúvida e do medo, e se aproveitando das coisas mundanas, ao invés de dar um passo, salto qualitativo de fé em dimensão espiritual. Não entrou como um grande convertido para a história. Entra, portanto, como um medroso, um que preferiu o muro a decidir-se. Não é essa também a nossa fé. Isso nem é sequer fé. Porque a fé na nossa vida leva-nos a tomar o quê? Decisões. E a crescer em santidade. Que foi, portanto, que esse homem e essa mulher amou. Porque o pecado sempre começa ali com a malícia, a mentira, e de repente vai entrando, e quando você não percebe, ou talvez já querendo, também ele já te toma e te leva para as trevas. Aquela mulher, gostando daquela situação que estava vivendo, e sabendo que teria um momento, conhecendo a fragilidade do seu marido, em tudo que ela pedia, ele cedia. Ali, portanto, usou da própria filha para realizar, consumar o seu mal. Veneno do mal. E ali, portanto, pediu. E mais uma vez, a capacidade de não se decidir, por medo ou vergonha dos testemunhos daqueles que estavam ali na festa, realizou a vontade da mulher, a cabeça de João. Calou a voz de um profeta, que a vida de um profeta não cala uma profecia, nem a voz de um profeta. O que viveu, o que fez, o que anunciou,
continuará sendo anunciado. Mais uma vez aqui, devemos aprender. Não a covardia, ou a trama ou a malícia do mal, que às vezes é capaz até de roubar uma vida, mas não tira a profecia daquele que viveu na perfeição e a entregue à totalidade a Cristo Jesus. Não tirar. Continua João a anunciar e a nos conduzir para Deus, pedindo que tenhamos e que façamos verdadeiramente o arrependimento dos nossos pecados, morrendo para o pecado para nascer para a vida de graça. E esses entraram na história como o quê? Ridículos que não quiseram aproveitar da santidade. Preferiram realmente ser usados pelo mal a se santificar. Não, meus estimados. Recordamos, pois, o menor no reino pode ser maior que João. Vamos aproveitar a vida de graça. O sacramento queremos receber a comunhão, mas vivendo verdadeiramente a conversão. Assim recordaremos do nosso padroeiro. Estamos imitando e ele estará feliz. Que corações e mais corações continuam se convertendo, morrendo para o pecado, para viver para a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,